Cordiais saudações, pessoal, tudo bem? Meu nome é Jefferson, técnico da Maximus Tech. O aparelho em questão é o Mi 11 Ultra. Ele foi enviado pelo Johnny. E o que eu vou contar toda a história aqui, tá? Então, o que o Johnny relata lá? Ele entrou com o celular na piscina, né? Já tinha feito isso outras vezes. Só que, em um determinado momento, ele fez isso novamente. Aí as câmeras embaçaram e o celular parou de dar imagem. Resumo da história, entrou um pouco de água no aparelho, certo? Então tinha um pouco de oxidação na placa, então já tinha esses procedimentos, porém o display dele, lamentavelmente o display dele foi danificado, certo? Então o que eu tenho para comentar em relação a isso? Muito cuidado com o celular que diz que é prova d'água, que tem certa certificação, porque esse é um cenário muito complicado, né? O próprio Mi 11 Ultra, a gente já falou isso várias vezes no canal, o pessoal vende esse aparelho remanufaturado, né? O pessoal é um aparelho que já passou por manutenção, eles vendem lá no AliExpress dessa forma, certo? A gente sabe isso porque quando abre a placa, a gente verifica, por exemplo, que não tem os capacitores embaixo da CPU, não tem mais resina, a cola na tampa já está diferente. Então vejam só. Então são celulares que não estão nas condições originais, certo? Mesmo se tivesse na condição original, eu não recomendo fazer isso, certo? A própria Apple enfrenta processos, né, na Europa em relação a esse tema, onde eles garantem que o celular tem X resistência, né, à água, porém é uma realidade que só é repetida dentro do laboratório e na vida real isso não ocorre, certo? Aí você vai lá, molha o celular, aí você vai enfrentar os problemas em decorrência disso. Então vamos lá, então o que aconteceu? A gente fez os procedimentos, certo? Então o cliente ele comprou uma tela nova e quando você troca a tela do Mi 11 Ultra, você precisa recalibrar a biometria. E a gente, nesse cenário aqui, nada é simples, pessoal, nada é simples, não tem teoricamente não tem serviço fácil, né? Porque serviço exige trabalho, dedicação, então vai ser sempre assim, certo? Então assim, trocou a tela, pode ser que podemos enfrentar vários problemas aqui. Problema de touchscreen, problema da qualidade de imagem, a intensidade de brilho, assim, são vários cenários. Tanto é que a gente não realiza troca de peça por esse fator. A gente não consegue encontrar peças de qualidade no mercado. Então o nosso trabalho fica dependente da disponibilidade de peça, certo? Da qualidade da peça. E dessa forma a gente não conseguiria ser 5 estrelas no Google, certo? Então a tela a gente recomendou que o cliente comprasse, porque é o cliente que se responsabiliza. Então ele comprou a tela assim, em primeiro momento está em perfeitas condições, e a gente vai tentar calibrar a biometria. Pode ser que não funcione? Pode ser, eu não sei lá a qualidade da peça. Mas a gente tem que informar aqui o quê? Que quando se troca a tela, você precisa recalibrar a biometria. E qual seria o processo para recalibrar a biometria, certo? Então primeiro eu vou mostrar para vocês aqui que dá erro se você não fizer o software do aparelho, né? Tem uma partição específica que você precisa reescrever ela. Então nessa condição a gente fala para o cliente que perde os dados, porque a gente não consegue garantir os dados, né? Pode ser que dê sistema destruído, dê uma série de problemas, aí a gente entraria em complicações desnecessárias, né? Em custos desnecessários para assistência. Então a gente informa que pode ser que perca os dados. O cliente já autorizou, né, o procedimento, então a gente vai tentar um processo que não perca os dados. Aí se a gente tiver algum problema, a gente faz o processo que a gente sabe que é 100%, que não tem problema nenhum, certo? Porém, perderá os dados. Então vamos seguir aqui para mostrar que ele perde a calibração da biometria. Então a primeira coisa que a gente faz aqui, a gente digita o código de teste, né? Digitou o código de teste. Então vejam só, eu fiz lá o código de teste. Olha só, ele detecta lá as linhas, certo, da biometria, então ele fala que tá tudo certo, porém ali ó, em Cali, ele fala false, né? Então por quê? Porque você precisa calibrar a biometria. Então a gente vai tentar calibrar ela. Aí é só ir nos 3 pontos aqui, ferramentas adicionais, aí seria o 5. Aí aqui ele vai começar o processo e eu vou fazer aqui o processo para vocês, né? Então a gente tem um equipamento específico para isso. Passou o segundo, aí ele pede a parte preta, né, do calibrador. Ele pede a próxima parte, que seria esse
Esse daqui é azul, ele tem umas ranhuras, aí você tem que deixar ele na horizontal, certinho. A gente deixa na horizontal. E aqui ele apresenta o erro, certo? Não importa quantas vezes eu tente esse procedimento, ele vai dar erro, porque não se trata da mesma biometria, sim de outra biometria. Então agora a gente vai seguir para o procedimento de software, certo? Vou mostrar aqui para vocês o que acontece se for lá nas configurações, para tentar calibrar a biometria. Certo? Eu inseri o PIN que ele pede, então eu vou lá, adicionar impressão. Ele vai pedir o PIN novamente. Então aqui, quando eu coloco o dedo, ó, ele detecta, certo? Que eu coloquei o dedo aqui, ó, mas ele não faz leitura nenhuma. Como todo Mi 11 Ultra praticamente ele vem desbloqueado pelo Express, né, para você poder utilizar a versão global e ter diversos idiomas, então o bootloader ele está desbloqueado e a gente vai tentar o procedimento por lá. Então eu já estou com a ferramenta aqui, estou com a firmware exata e eu vou fazer a flash exatamente da partição que precisa ser substituída, certo? Porém, essa é uma partição que envolve questões de segurança. Então pode ser que o celular apresente sistema destruído, por exemplo, após substituir essa partição. Então a gente vai fazer o processo aqui para ver o que acontece. E talvez também nem deixe reescrever essa partição, porque como uma partição de segurança, talvez ele possa ser uma partição é protegida e não pode ser reescrita. Então aqui, é exatamente isso, ó. Ele fala que a partição é protegida, certo? E não deixou reescrever. Agora eu vou tentar via comando fastboot, mas imagino que vai dar o mesmo problema. Então, novamente, né, ele fala que a partição é protegida e não deixa escrever, certo? Então, qual a solução aqui? A solução é fazer a flash de uma forma de engenharia. Aí ele vai escrever a partição persiste. Porém, os dados serão perdidos. Como o bootloader dele está desbloqueado, eu vou tentar instalar um custom recover, seria o Orange Fox. Vou tentar fazer a flash do arquivo persist por lá. Então talvez dê certo. Então vamos tentar mais esse método. Eu tentei a instalação via CMD do recover, porém não foi possível, tá? Ele apresentar erros lá. No caso ele fala que escreve, só que quando ele inicia ele tá no recover padrão, certo? Então eu vi umas orientações lá para você tentar via TWRP, então eu instalei o TWRP, agora eu vou tentar instalar o recover Orange Fox. Então vamos lá, no próprio TWRP, esse daqui tem a versão de você instalar o persist. É a função de instalar o persist. Certo? Então eu escolhi a imagem, então vamos tentar colocar o persist. Certo? Então, no final das contas, o Orange Fox não deu certo aqui. A versão que eu estou tentando instalar, ele falou que era pro Aliot, que no caso seria o Poco F3. Então, enfim, sem perder muito tempo, de TWRP mesmo. Ele fala que instalou a imagem, certo? Com sucesso. Vamos ver se não vai dar sistema destruído. Então, ele deu exatamente o mesmo erro, certo? Eu vou tentar outro processo, então. Eu vou descadastrar tudo que tem aqui em relação à segurança, né? Senha de tela, biometria. E repetir o processo de regravar o persist. Então, como vocês podem ver, ó, aqui ele ainda diz que a calibração, né, não foi feita. Novamente, né, deixa eu mostrar aqui. Então eu falo para instalar. Eu escolho a fonte, né, que no caso é o OTG, tá aqui pendurado. Eu vou escolher a imagem. Para instalar a imagem, certo? E aqui está o arquivo persist. A partição que eu quero, que é persist. Novamente ele fala que instalou. A gente reinicia o sistema e vamos ver se a gente consegue calibrar agora. Outra forma de entrar num CIT teste, né, que é aquela tela de teste, é pelo kernel. Né? Você clica algumas vezes aqui no kernel, aqui dizendo que está iniciando o CIT teste. Então vamos novamente tentar calibrar.
Agora ele finalizou o teste, vejam só, não apresentou erro. Então a gente volta. Vamos pedir para checar novamente o sensor. Agora ele diz o quê? Que tudo está completo, né? Foi um sucesso, né? Tá tudo certo. Então a gente vai tentar calibrar, vou tentar cadastrar uma biometria agora. Vou colocar qualquer padrão aqui. Ele já pede para inserir uma digital, né? Então vejam só, né? O celular ele já consegue agora fazer a leitura da digital, por exemplo, né? Antes ele não fazia. Então é isso, né? Então o celular está bloqueado, a gente manda desbloquear, ele pede a digital, insere a digital e ele desbloqueia. Então é isso. Aqui praticamente o teste que foi feito foi para preservar os dados do cliente, certo? Mas já havíamos conversado com ele para perder os dados. Por quê? Porque é muito complicado essas etapas, tá? Pode ser que quando instalar seu TWRP, esse sistema destruído, pouco provável. Mas quando você começa a mexer com uma partição de segurança, igual a partição que a gente mexeu aqui, poderia sim dar sistema destruído, porque isso já ocorreu. Aí você tem que fazer o software do celular e perde os dados. E se você não informa o cliente a respeito dessa condição, aí é complicado, né? Aí é complicado, você pode entrar em problemas com ele. Então aqui a gente já falou a respeito desse ponto, a gente já ressaltou também que tem a questão da qualidade da peça, poderia ser que a digital não funcionasse, mas a gente fez o processo que dava para fazer, certo? Então aqui, para tentar preservar os dados do cliente, porque o cliente sempre quer os dados, certo? A gente tentou uma forma diferente, certo? Eu tentei pela Lock2, que é uma ferramenta específica, não deu certo. Tentei pelo CMD, não deu certo. E tentei pelo TWRP, pela Custom Recover, né? Que no caso a gente tentou o Orange Fox, não deu certo. E a gente, com o TWRP, ele deu a opção de escrever exatamente a partição persist. No primeiro caso, a gente escreveu, porém não deu certo porque tinha dados armazenados. No segundo caso, a gente apagou os dados, as senhas e as biometrias que tinham aqui, reinstalou o persist novamente. Aí sim a gente conseguiu ter sucesso, certo? Então é isso, o cenário da Máximas Tech vai ser sempre esse, a gente sempre vai tentar encontrar uma alternativa que seja a melhor para o cliente, certo? No caso a gente encontrou essa. Mesmo nessa alternativa, a gente informa em relação aos dados do cliente que pode perder. Por quê? Porque não é 100% garantido isso daqui, certo? Poderia ser que desse problema e a gente tivesse que fazer a flash do aparelho. Então é isso, pessoal. Fica aí o aprendizado, certo? Para outros técnicos, né? Caso assim tenha uma relevância os dados do cliente, tenta esse processo aqui que provavelmente vai dar certo. Uma ressalva aqui, use o arquivo persist exatamente da mesma versão da Farmer para que você não tenha problemas. Então eu peguei o arquivo persist de uma Farmer da 14.0.4 porque é a Farmer que está no aparelho, certo? Mais uma vez, Johnny, muito obrigado por ter confiado na Máximas Tech. Então é isso. Conte com um serviço especializado de excelência. Conte com a Máximas Tech. A solução existe.